Deus ele será glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Jó capítulo 14, versículo de número 7, diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. E a igreja diz amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero aqui, Senhor, apresentar a minha vida, a qual você agora nesse momento, Senhor, pregoeiro da tua palavra. Pai, coloque em mim, Senhor, a inspiração que eu preciso para seguir em frente daqui por diante. Que não seja mais eu, pastor Daniel, mas que seja o próprio Espírito Santo falando com a tua igreja. Senhor, vem pessoas de longe, de perto, está cheio de visitante aqui. Muitas pessoas atrás de uma resposta, Senhor, para ter uma semana empolgante, cheia de fé e alegria, Senhor, para suportar os dias maus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, me inspira, Pai, e nos dê vitória nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus, amém? Podeis assentar, meus queridos, porque há esperança para a árvore cortada, porque há esperança para a árvore cortada. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, a qual não existe nenhuma perspectiva boa, a não ser, irmãos, a esperança que nós temos na Sagrada Escritura, que um dia nós vamos sair dessa terra, no meio desse caos, e morar num ambiente a qual Deus tem preparado há muitos anos, para poder dar alegria, paz e sossego para aqueles que estão se preparando a todo momento, a todos os dias. Não tem mais dias melhores na terra. Algumas pessoas tentam aí colocar em nosso coração, quem sabe num programa de rádio, quem sabe às vezes na internet, mensagens que dão uma esperança para dias melhores, dizendo que vai ter um mundo novo, que está sendo preparado algo novo, isso e aquilo. Mas pode acreditar, irmãos, Satanás, o príncipe desse mundo, a qual Jesus intitulou isso, falou que ele já era o príncipe desses príncipes mudando, que é os que dominam aí o comércio, as empresas mundiais, os que preparam uma filosofia autoconsumista, para que nós possamos nos endividar, viver sempre na mão deles, sempre esse autoconsumismo, o capitalismo desenfreado, que às vezes até nós cristãos, às vezes perdemos o controle, e aí causa exaustão, cansaço, aí ficamos alguns dias decepcionados, até com nossa vida cristã, com a nossa fé. Cadê o Deus que me prometeu? Cadê o Deus que fechou as portas? Porque eu estou desempregado, tantos anos trabalhando, e de repente agora Deus fechou as portas. Queridos, tem muitas provações em nossas vidas, que amando de Deus, isso você pode ter certeza, para nos projetar um grande ensinamento e um crescimento intelectual, emocional e espiritual. Mas muito das nossas provações são consequências de decisões erradas. Infelizmente, irmãos, qualquer momento o boleto vai chegar para você pagar ou eu pagar. Não tem jeito, não tem como a gente correr disso, porque é lícito que isso aconteça. O homem planta, o homem colhe. Nós vemos aqui no Velho Testamento, igual o povo de Israel, que era o bichinho de Jacó, como Deus intitulou o seu povo, colocou até um apelido de bichinho de Jacó, tratava com todo cuidado, com todo carinho, com toda proteção, mesmo assim eles se desviavam do caminho. No capítulo 1, aliás, no capítulo 14, no versículo 1, olha que Jó falou aqui: o homem nascido de mulher, de poucos dias, é farto de inquietação. Essa é da nossa natureza pecaminosa. Cada criança que está aqui nessa noite, quando ela terá a idade de 9, 10 anos, vai começar a brotar uma natureza nela. Joga pedra, esconde a mão, diz que não foi ela, mente. Isso, irmãos, é a natureza pecaminosa. Não tem como tirar isso de uma criança. Nós já nascemos com essa raiz. Porém, a decisão é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Se você quer continuar vivendo dias sombrios por causa do pecado, ou renunciar ao pecado e andar com Cristo.
É importante isso. Mas antes de eu começar a pregar, dentro de um cenário difícil que nós estamos vivendo, quem sabe nessa noite tem algumas pessoas que vieram aqui atrás de resposta, vivendo quem sabe uma provação, um deserto, uma caverna, quem sabe as portas se fecharam, o problema é no casamento, a enfermidade, é a falta de dinheiro, é dívidas que amanhã você não sabe como pagar, quem sabe você não dormiu ainda essa noite, você está preocupado com a segunda-feira, parece que a segunda-feira parece que é um monstro que está para nascer para um outro dia. Acredite, essa noite Deus tem uma esperança para nós. Você acredita nisso? Uma certa feita, como diz no capítulo 1 de Jó, existia na terra de Uz um homem chamado Jó. A Bíblia diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era muito rico, possuía as ovelhas, cabras, jumentos, bois, em grande quantidade. Hoje, mais ou menos parecido com a riqueza do Silvio Santos. Vou passar uma nota dele agora, que ele tem 500 mil cabeças de bois. E das 500 mil ele perdeu a conta. Fora propriedades que ele tem no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então Jó era mais ou menos assim, um dos homens mais ricos do Oriente e também muito sábio. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó vinha pessoas do outro lado do Oriente para se orientar com Jó, se consultar com Jó, pedir conselhos a Jó. Também no livro de Jó diz que Jó vestia os nus e os servos comiam em sua mesa. Ele tinha 10 filhos e todos os dias tinha festa na casa dos filhos de Jó. Se juntava na casa dos mais velhos e era festa direto. Um dia, Satanás, por rodear a terra, você conhece a história, se apresenta diante de Deus junto com outros seres. E Deus pergunta para Satanás: o que é que você está fazendo? Ele diz: eu estou de passear e rodear a terra. Aí Deus, que me chama a atenção aqui, pastor Levi, é que frisa a vida de Jó sem Satanás perguntar. Você tem visto o meu servo Jó, né? Você tem arrodeado a casa dele. Tem visto ele sincero, reto, temente a mim e se desvia do mal. E aí o diabo falou assim: mas também, Senhor, rodeaste um homem de bem, não tem deixado faltar nada, tem alegria, tem felicidade, tem filhos. Deixa eu tocar nele para ver se você não vai murmurar e vai dizer mal de ti. Ele disse: toca em tudo que ele tem, menos na alma, porque ela me pertence. Rapidamente, a história conta que Satanás entrou primeiro nas terras de Jó. Saiu tocando fogo nas terras, matando o gado, destruindo a lavoura. E foi lá e entrou um vento na casa do filho mais velho, onde todos os 9 estavam juntos. E esse vento que entrou, irmãos, matou todos os 10. Imagine carregar a alça de 10 caixão num único dia. Ver todos os seus filhos morrer. E de repente, irmãos, Jó entra num estado de desgraça total. A história conta que Jó tomou uma decisão que muitos de nós não tem coragem de tomar. Raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, se jogou no pó da cinza, que é o extremo da humilhação, e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 2 diz que em momento algum Jó não pecou diante de Deus, de um Deus que ele não conhecia, só ouvia falar e era obediente a Deus. Preste atenção numa coisa: por que Deus aceitou a desgraça de Jó? Acredite numa coisa, esses dias atrás eu estava fazendo um seminário de Elias, a qual nos dá um grande ensinamento, um dos profetas maiores, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E um dia ele entra em Israel e vê lá uma desobediência total. O rei casou com a mulher de outro reino, que adorava outros deuses. Jezabel ainda trouxe deuses para adorar dentro da casa do Senhor, dentro do território de Deus. A história conta que Elias chegou enfurecido e põe o dedo no nariz do rei Acabe e diz: olha, segunda face é a face cujo eu estou dizendo, não vai chover durante 3 anos e 6 meses, não vai cair nenhum orvalho do céu. Ele sai dali e quando ele sai da presença do rei, Deus se revela a Elias e diz: Elias, corre, foge. Como é que de repente tem toda a autonomia para profetizar? Agora, irmãos, era só esperar acontecer.
e depois dominar a situação e o rei ser dependente de Elias. Ao contrário, Deus diz para Elias: corre, vaza porque vão lhe matar. Aí Deus conduz a Elias ao ribeiro, chamado Ribeiro de Querite. Dentro do ribeiro, irmãos, Elias ficou 3 anos e 6 meses bebendo água do ribeiro. Deus ordenou a corvos, a urubus, levar todos os dias, de manhã e de tarde, carne e pão para Elias. Olha a forma que o profeta está sendo conduzido por Deus. Queridos, pode acreditar, quando Elias estava no ribeiro, naquele momento ali, Elias estava na dependência de Deus. E ele ficou, irmãos, até o ribeiro secar. Será que você tem coragem de ficar aonde Deus diz assim: fique, porque eu estou trabalhando? Pastor, mas o vento não está soprando a favor. Continue na posição, porque enquanto você estiver no ribeiro, enquanto você esperar o ribeiro secar, acredite que você está na dependência de Deus. Ruim ou bom, você tem que ficar na dependência dele, não da provisão, mas do Deus. Quando você tem relacionamento, o que está acontecendo nessa geração agora? Perdeu o apetite de orar e falar com Deus. Essa consequência, irmãos, quando se desliga a terra do céu, as pessoas se abraçam muito com o mundo e ficam por sua conta. E aí onde vem os cansaços, fadigas, problemas emocionais, espirituais, falta de vigor, apetite espiritual, falta de força de ir à casa do Senhor. Por quê? Desconectou do céu. Agora, quando você vive uma vida conectado com o céu, é como Elias. Elias estava sendo potencializado, estava crescendo no deserto, bebendo água do ribeiro e comendo comida que os corvos vinham trazer. Isso é importante nós ficarmos e entendermos que Elias estava na dependência de Deus. Quando a fonte seca, Deus te direciona para o caminho segundo a sua vontade. Mas quando o ribeiro seca, você não pode ficar olhando para os ventos e achar que tudo é de Deus. Por isso que é importante entender que quando o ribeiro seca, é a hora que o deserto está acabando na sua vida. É a hora de ficar mais atento. É a hora de orar mais. É procurar entender de Deus verdadeiramente qual é o caminho a seguir. Porque às vezes, irmãos, uma decisão errada, você põe tudo a perder e você estraga a sua vida e estraga a sua família. Pode acreditar, a sua fonte pode até secar, mas os mananciais de Deus continuam brotando água o tempo todo. Pode até, irmãos, a despensa ficar totalmente vazia, mas os celeiros de Deus estão cheios até a tampa. Acredite, nós estamos na dependência dele. Não adianta chorar, não adianta fazer birra, não adianta ficar questionando o Senhor, botando Jesus na parede, dizendo: por que isso está acontecendo comigo? Porque eu estou na tua casa todos os dias. Não é dessa forma que convence a Deus. Quando nós somos provados por Deus, acredite, quando você se coloca na posição de dependente, é diferente. Você dobra o joelho e diz: Senhor, eu confesso que eu sou miserável pecador. Eu confesso, Senhor, que a minha pequenez diante de Ti é muito grande. Eu confesso que eu sou dependente de Ti para continuar caminhando. Tudo que eu falo, que eu penso, não chega nem um pouquinho do nível do Teu entendimento. Então me conduz conforme a Tua vontade. Comece a oração nesse jeito: seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a oração que Jesus ensinou, a oração com relevância, a oração que chega no coração de Deus. Acredite, seja dependente primeiro de Deus, não da provisão dele. Quando você consegue conquistar o coração do Eterno, acredite, você vai viver dias extraordinários em tempos de crise. Quando Deus permite você passar por uma privação, é que Ele precisa trabalhar em você. E aí você entende que precisa mais do provedor do que da provisão. Quando você vive a experiência com Deus, aí você diz assim: eu adoro mais o Deus da provisão do que a provisão de Deus. Você se convence disso e você fica mais participativo. Aí, irmãos, quando seca o ribeiro, Deus conduz a Elias e fala: olha, vai lá na cidade, lá em Sarepta, porque eu estou conduzindo uma mulher para te alimentar. Aí chega lá, tem uma viúva, quase a ponto de morrer, só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite.
E o profeta diz assim: faz um bolo primeiro para mim. Quando nós estamos na provação, irmãos, dependendo do nível da provação, será que nós vamos ser humilde suficiente para ser alimentado por uma viúva que está pronto de morrer de fome? Será que está disposto a isso, a entender que Deus tem um controle de toda a situação, a qual nós temos que depender até de uma viúva que está já para morrer? Elias tomou a decisão que sim, ia comer aquele bolo para depois profetizar. Primeiro eu vou projetar, eu vou ser humilde, eu vou viver dentro do deserto conforme Deus me mandou, e eu vou dar glória a Deus no deserto. Existe um hino da harpa, número 126, que a esposa de Gunnar Wigner escreveu esse hino dizendo que foi nos mais belos hinos e poesias que foram escritos na tribulação. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 5, diz que as tribulações ela produz. Como é que uma prova produz? Paulo diz que produz paciência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Deus não faz confusão com a nossa vida. O entendimento de Deus é passar a gente no moinho, para tirar todo o orgulho, a impureza, os pecados, para que nós possamos ficar mansinho diante de Deus. Aí quando você fica manso diante de Deus, você fica como uma pomba. Meu filho contou essa história aqui de manhã, que conheceu um homem de uma mansidão extrema, um homem muito educado, falando baixo, tranquilo, e conversando com ele, e depois o homem contou o testemunho que já assassinou mais de 10 pessoas. Já foi um assassino em série, já matou muita gente, mas ele passou pelo moinho de Deus, foi preso, e lá na cadeia, irmãos, ele aceitou a Jesus como Salvador. Deus mudou a história dele. O assassino se tornou um homem cheio de vida, e vida em abundância, porque só Jesus faz isso. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Durante 3 anos e 6 meses, Deus equipou a Elias no meio para vencer a Baal, os profetas lá de Acabe. No único dia, Deus preparou-lhe 3 anos e meio para poder ir para uma guerra de um dia só. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. A história conta que Deus mandou ele para a cidade. Chegou lá, irmãos, diante de uma situação de rebeldia. Aquela mulher já tinha trazido 450 profetas de Baal e 400 de Azira. São profetas que adoravam a Deus pagãos. E Elias chamou e fez um desafio. Falou assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um holocausto em adoração. Aonde cai fogo do céu é o Deus de Israel. A história conta que os profetas de Baal e de Azera fizeram um altar e começaram a se retalhar, se cortar, dançar durante o altar. E Elias dizia: parece que o Deus de você está dormindo, porque Deus já viu o seu sacrifício, já sabe tudo que você fez e está registrado tudo aquilo que você fez. Quem sabe você nunca se destacou, nunca foi falado o seu nome aqui nessa casa. Quem sabe aonde você trabalha, ninguém olha para você, mas Deus te conhece desde quando você nasceu. Acredite, Ele tem contemplado a sua dor, a sua luta. E acredite, Ele não está surdo nem está cego, não. Ele só está em silêncio. Porque o professor, irmãos, em meio a uma prova na escola, enquanto você está fazendo a prova, ele está em silêncio, só observando. Acredite, quando o céu está cinzento, quando o céu está escuro, não é sinal que Deus fechou os céus contra a sua vida. Ao contrário, Deus está projetando em silêncio a sua vitória. É de vitória em vitória que você vai vencer, mas aceite e não rejeite a prova. Glória ao nome santo do Senhor. Quem conhece a formação de Davi? Davi foi chamado quando ele era pastor de ovelha. Era um homem esquecido da sua família, estava lá no meio do campo pastoreando a ovelha. Aí Davi foi direto para o trono? De forma alguma. Davi, quando foi ungido a rei de Israel, Deus coloca ele numa situação e leva diante de uma perseguição, porque o rei Saul ia matá-lo. E ele teve que correr, irmãos, e foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão, para poder se esconder, para não morrer. E a história conta que Deus envia mais 400 homens, tudo homens devendo à sociedade, homens com depressão, famintos, e a família de Davi, para Davi dominar sobre eles, para Davi crescer no deserto, na caverna.
É assim que Deus trabalha. Deus nunca pega ninguém lá embaixo e coloca lá em cima num dia para o outro. Não, é de luta em luta e vitória em vitória. Quando Davi saiu da caverna e tomou posse do rei, como rei de Israel, a história conta que Davi já era um homem totalmente inteirado para lidar com as pessoas daquela época. É assim que funciona. Eu não sei, irmãos, a prova que você está passando nesse momento, mas acredite, primeiro Deus quer trabalhar em você. É como eu falei, o mundo de Deus trabalha bem devagar, mas Ele moe fino. E quando sair a pureza da sua vida, acredite, você vai glorificar a Deus. E a sua descendência será uma descendência poderosa, porque verdadeiramente você se projeta a fazer o que é melhor. É a sua determinação. É você continuar prevalecendo em meio à sua luta, em meio às suas lágrimas. Pastor, não aguento mais. Estou pensando em parar. Como esse louvor, eu chorei agora com esse louvor. Irmãos, quando eu vi esse louvor a primeira vez, eu estava dirigindo o carro, tive que encostar o carro. Eu chorei como criança, porque verdadeiramente, às vezes, irmãos, nós passamos lutas na nossa vida, que parece que tem um gigante que se levantou e mais outro muro atrás. E não tem como você derrubar o gigante e nem derrubar o muro que está atrás de você. E você é obrigado a prevalecer. Às vezes a gente, como pai de família, como líder, às vezes você está machucado. Às vezes funciona mais ou menos assim, Gabriel. Você vai tratar de uma pessoa, aconselhar ela, trazer uma palavra, trazer uma esperança, que às vezes ela só tem um machucadinho. E aí você está vendo sangrar e você põe um band-aidzinho. Mas as suas costas estão cheias de lanças e de facas. Nas suas costas está sangrando. E você não pode expor isso. É isso, irmãos, que Deus trata de nossas vidas. É dessa forma, quando você não renuncia, quando você resolve a não murmurar diante das provações, mas em segredo continuar caminhando, acreditando que Deus está projetando. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz: tenho por certo isso mesmo. Ele disse: eu tenho toda certeza que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Acredite, não tem prova sem luta. Não existe isso, irmãos. Quem fala dessas coisas, irmãos, mente. Porque o caminho é espinhoso, como disse Jesus, mas conduz à vida eterna, uma eternidade de paz e alegria. Queridos, eu não te prometo que vai ser fácil, porque quando você passa pelo caminho de Deus, provavelmente vai doer. Quem sabe até vai sangrar. Mas Deus está transformando você através do Espírito Santo para você viver de glória em glória, crescendo a cada dia, se projetando algo que seja melhor. Elias venceu os profetas de Baal. Se fosse nos dias atuais, dia de hoje, eita que agora meu WhatsApp vai explodir. Meu Facebook agora vai para 10 mil seguidores. Matei os profetas de Baal e os profetas de Azir. Agora nossa igreja vai lotar. O que aconteceu? Ele estava lá, de repente veio uma ordem, um recado. E olha só o que aconteceu aqui, irmãos. É interessante demais. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 1. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel, inclusive era uma mulher endemoniada, cheia de demônios. Tudo que Elias havia feito, como havia matado com a espada todos os profetas de Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. E Elias ficou com medo para salvar a sua vida. Fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, e ali deixou o seu ajudante, e foi para o deserto andando um dia inteiro, e parou, sentou à sombra de uma árvore, e disse, teve vontade de morrer. Então ele orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Depois que tudo que aconteceu, mais uma vez, o sentimento de fraqueza bateu no seu coração. Mais uma vez, vem aquele sentimento humano, dizer assim: Deus me abandonou de novo. Deus não abandona. Deus só estava tratando de Elias. Elias ainda precisava muitas coisas para aprender. Elias não queria tirar a vida como muitos fazem. Não.
ele não queria se matar, porque se matar, irmão, você está tirando a autoridade de Deus. Isso é um pecado, você não pode fazer isso de forma alguma. Você está tirando, só quem tem direito à sua vida e a morte sobre você é o único Deus, o Criador. Elias não queria morrer, se matar. Ao contrário, ele pediu para Deus tirar a vida dele. Quem sabe se você não já fez essa oração: Senhor, eu não aguento mais, está doendo demais, eu estou cansado, eu estou vivendo um fracasso, como Jó na sua desgraça, eu não estou aguentando mais. E de repente, irmãos, ele entra debaixo de um pé de zimbro no meio do deserto e vai dormir. Ali, irmãos, é o cansaço. Ali, depois de uma guerra, de uma luta travada, ele cansa. Eu não vou mais ser crente, eu vou voltar para trás. Dentro da igreja alguém me atacou, dentro da igreja alguém me feriu e nem prestou atenção. Às vezes a minha família me abandonou, me rejeitaram. Agora, quando eu tinha dinheiro, a minha mesa era farta. Jó falou isso. Cadê aqueles que se engordaram da minha gordura no meio da sua aprovação? A história conta, irmãos, que quando o diabo entrou na vida de Jó, Jó pegou uma doença chamada furancolose generalizada. Criava bolhas de pus, e as unhas e os cabelos e pestanas todas caíram. E ali dava uma coceira tremenda, era um câncer diferenciado. E Jó se coçava com caco de telha. O único amigo, a única pessoa que estava do lado de Jó era a esposa. Interessante que Deus faz as coisas perfeitas, né? O diabo matou os 10 filhos de Jó, mas não percebeu que ele não matou a fonte. Porque a esposa de Jó foi a única. No capítulo 19, no versículo número 22, acho que no versículo 19 ele diz assim: meu bafo se faz repugnante à minha esposa. E no livro inteiro só tem essa passagem que ele fala que a esposa estava do lado dele no momento da luta. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Nos momentos da sua luta, da sua dor, não descarregue no seu cônjuge, porque o seu esposo ou a sua esposa é a única que vai ficar do teu lado. Às vezes contra você, mas do teu lado. Às vezes falando forte com você, mas está do teu lado. Porque filhos às vezes abandonam. Às vezes os irmãos abandonam. Às vezes a mãe, lembra que Deus falou? Pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Deus não. E nesse momento de dores, de percas, fique do lado da sua esposa. Fique do lado do seu esposo. Porque no momento da luta, da provação, o único que pode te ajudar. Oh, glória ao nome santo do Senhor para todos sempre. Irmãos, às vezes sentimos assim, fracos, com medo. Mas olha o que aconteceu no capítulo 19, versículo 5. E ele deitou e dormiu debaixo de um pé de zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Não tinha comida no deserto. Da onde que surgiu essa comida? E eis que ele olhou, à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar, porque ele estava cansado. Ele viu uma provisão de Deus ali, mas ele ainda não estava conectado com Deus da provisão. Aí o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque será muito longo a sua estrada. É você viver de vitória em vitória. Elias se levantou, se revigorou, porque ele viu, irmãos, ele não prestou atenção. Ele estava tão ruim, Gabriel. Ele estava tão ruim que ele não observou que era um anjo que estava ali. Às vezes, irmãos, olha que coisa, está descendo do céu quentinho no meu coração aqui. Às vezes, irmãos, nós estamos tão mal, que não percebemos que Deus estava do nosso lado, dizendo: eu estou provendo pão, eu estou provendo as coisas, e você não está nem percebendo. Glorifica a Deus no meio do deserto, irmãos. Glorifica a Deus em meio à luta, porque não sabemos, irmãos, a quanto dia ela vai passar. Uma vez um rapaz mandou uma foto para mim, uma imagem de um cara escavacando dentro de uma mina. E ele desistiu, faltando 2 centímetros para chegar numa pedra de ouro.
E no andar de cima estava um jovem escavacando, faltava muitos metros. E ele dizendo no meu coração: eu vou conseguir, porque eu sei, eu vejo com os olhos da fé que do lado de lá tem uma pedra me esperando. A pedra significa o amor e a misericórdia e a graça de Deus. Significa as portas do Senhor se abrindo a favor das nossas vidas. E acredite, a guerra não está perdida, terá outras guerras. Mas você precisa ainda se conectar ao Altíssimo. Andar do lado do Criador. Ter sempre uma conexão com Deus da provisão. E acredite uma coisa, você vai receber tanta bênção de Deus, que vai dizer: Senhor, eu já estou até acostumado com as bênçãos, louvado seja o teu santo nome. Não faça como muitos, que ora e fica: Senhor, me dê. Aí Deus por misericórdia dá, pela lágrima, pelo choro, pela angústia. De vez de ela pedir o microfone para pedir para contar o testemunho, na segunda-feira ela já está orando de novo: Senhor, me dê. Ela quer mais coisa. E aí, irmãos, aonde Deus fecha as portas. E aí as pessoas sentem as necessidades de buscar o Deus da providência. Acredite numa coisa, Jó, ele diz que a esperança para a árvore, mesmo que se for cortada, ainda se renovará. E não cessará os seus renovos. Deus me deu essa palavra, irmãos. Não sei se os irmãos daqui da sede viram que no jardim aqui do lado de cá, está totalmente puro. Alguém aí fez uma bagunça aí, deve ser morador de rua, alguma coisa assim. E eu tirei umas plantas dali para mudar de lugar. Devido à arrumação, eu demorei um pouco, eu conheço um pouco de jardinagem, mas eu demorei um pouco de colocar as plantas e replantá-las de novo. Então, irmãos, com certeza as plantas, ela vai sofrer uma consequência, ela não vai segurar as folhas que estão ali. A tendência é todas as folhas caírem. Aí passou algumas semanas, mas eu persisti, eu falei: não vou arrancar. Aí eu plantei outras, comprei outras da mesma planta, pingo de ouro, e plantei no lugar. Mas aquelas lá que eu tinha plantado eu não tirei. Caiu todas as folhas, eu podei a planta, cortei o galho totalmente seco. Se vocês saírem do lado de fora, pegar agora uma lâmpada do celular e conectar, vocês vão ver milimetramente, bem pequenininho, as folhas brotando de novo. Há esperança para a árvore, mesmo que se for cortada, ao cheiro das águas, ela renovará e não faltará os seus renovos. Salmo de número 62, versículo 5. A minha alma espera silenciosamente somente em Deus, porque Ele vem a minha esperança. Queridos, Jó esperou por um Deus que não conhecia. Ele não conhecia, mas ele tomou a decisão de esperar em Deus. É você esperar daquilo que você não está vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Jó, no capítulo 13, irmãos, em meio a toda situação, ele disse: nem que ele me mate, mas nele esperarei. Contudo, eu defenderei o nome dele. Quer dizer, ele estava defendendo um Deus que não conhecia. Que loucura é essa? É fé, irmãos. É você continuar acreditando que Deus está no negócio, trabalhando, mesmo se você não está vendo nenhuma perspectiva. 2 Coríntios, eu já estou terminando, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Presta atenção, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós mais abundantemente um peso de glória. Se você acredita nisso, acredite enquanto você está sendo tribulado por alguma provação. E você continua adorando a Deus em tempos de crise. Deus está projetando o seu jardim, está regando o seu jardim. E quantas rosas estão nascendo, você não está vendo. Mas quando você abrir os olhos da fé, você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Não atentando nas coisas que se veem, mas sim as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Mas enquanto as que não veem, são eternas. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim
tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo como homem, não venceu como um Deus. Acredita, a Bíblia diz, irmãos, que ele carregou sobre si todas as nossas dores. Como ovelha muda foi para o matadouro, pagou todo o nosso preço do nosso pecado, para que nós possamos estar aqui nessa noite. Se alegre, jubila com glória e aleluia, celebre, porque você é livre, porque Jesus pagou a sua conta, pagou o seu boleto lá na cruz do Calvário. Nós começamos com a história de Jó e terminamos com a história de Jó. Quando Jó estava em sua desgraça, já não tinha mais nada. E aí, irmãos, ele começou a questionar a Deus. E no capítulo 38, ele questionando a Deus com poesias. Na realidade, irmãos, era um desafio de Jó. Chamando a atenção de Deus. Chamando a atenção de Deus. Ele queria conhecer o Deus que... Ele queria entender a sua desgraça, a sua pobreza. Ele queria entender se era um pecado, alguma coisa que ele fez. Ele queria conhecer a Deus. Aí Deus se revela a ele. E disse, calma, Jó. Aonde é que vocês estavam? Onde você estava? Quando eu criei os grandes rios, coloquei os grandes peixes lá. Aonde eu criei os firmes fundamentos do universo. Calma. E Deus foi se revelando a Jó. E a história conta, irmãos, que Jó tinha 3 amigos. E em algum momento ficaram com ele. Porém, chegou um tempo, irmãos, que eles começaram a entender nas suas limitações que Jó tinha um grande pecado. Uma maldição. E aí exortaram Jó e foram embora, largaram Jó sozinho. Aí no momento da sua dor, na sua fidelidade, Deus se levanta dos altos céus e diz, chegou o momento de eu aprovar meu filho na terra. E visita os 3 amigos de Jó. E disse, vocês foram infiéis comigo, tratando mal o meu servo. Vão lá, levam para ele gado e façam um holocausto de sacrifício por mim, através da vida de Jó. E peça para que Jó ore por vocês. E só assim eu vou perdoar o pecado de vocês. E no capítulo 42, no versículo 5, Jó escreve dizendo, com os ouvidos dos meus ouvidos eu ouvia falar dele. Agora eu vejo com os meus próprios olhos. Antigamente Jó só adorava a Deus pelo que ele via. Agora ele conheceu o Deus que ele adorava. E os 3 amigos voltaram. E a Bíblia diz que ele orou pelos seus amigos, meio que aquele câncer, do jeito que ele estava. E Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Acrescentou tudo a Jó em dobro, tudo que Jó tinha possuído. A história conta que a mulher de Jó engravidou mais uma vez, 10 vezes. E Deus deu mais 10 filhos a Jó. Muita prosperidade. As 2 filhas de Jó, uma das mulheres mais lindas do Oriente naquela época. E termina o último versículo dizendo, e Jó morreu farto 140 anos depois. E viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E morreu farto e feliz dos seus dias. Oh, glória ao nome santo do Senhor para sempre. Porque há esperança para a árvore cortada. Levante a sua mão, eu quero profetizar na palavra nesta noite. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz pela vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. E você que diz, diga amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, o Deus da esperança, porque há esperança para a árvore cortada.